Existem erros que o tempo ensina, mas também há aqueles que ele apenas esconde. E quando o assunto é a intimidade masculina depois dos 60, muitos homens estão adoecendo em silêncio, acreditando que tudo o que sentem faz parte do envelhecer. Mas não é bem assim. O corpo fala, o coração sente, e a forma como você se relaciona consigo mesmo pode estar determinando o quanto de vitalidade, prazer e energia ainda habita em você. Certa vez, um paciente de 68 anos me disse: Doutora, faço tudo igual há 40 anos, mas algo não está certo. Ele não estava doente, não havia mudado de remédio, alimentação ou rotina. O que estava minando a saúde dele era um hábito íntimo repetido tantas vezes que se tornou invisível. O mesmo gesto automático que um dia trouxe prazer, agora trazia exaustão. E essa história não é só dele, é de muitos homens que aprenderam a cuidar de todos, menos de si. Com o passar do tempo, o corpo muda, mas o autocuidado nem sempre acompanha. O coração pede calma, a circulação pede espaço, o prazer pede presença. Só que entre a pressa, a rotina e o silêncio, o homem vai se afastando de si mesmo. E quando o corpo começa a dar sinais, menos sensibilidade, menos vontade, menos energia, é fácil culpar a idade. Mas e se o problema não for a idade? E se forem apenas hábitos que já não servem mais para o corpo que você tem hoje? Essas perguntas são o ponto de partida do nosso encontro. Porque entender a saúde íntima é muito mais do que falar sobre o corpo. É falar sobre dignidade, autoconhecimento e qualidade de vida. É sobre reaprender a se escutar. Hoje, quero te mostrar o que está por trás de 7 erros comuns que, sem dor, sem sintomas e sem alarde, enfraquecem o prazer, o coração e a confiança masculina. Se este tema ressoar com você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a mais homens que precisam saber que envelhecer não é sinônimo de perder vitalidade. É um convite para vivê-la de forma mais consciente. Porque pequenas mudanças diárias podem transformar não apenas o seu corpo, mas também a maneira como você se sente dentro dele. E a primeira transformação começa quando você decide olhar para si mesmo com curiosidade, e não com culpa, quando escolhe aprender, em vez de esconder. É aí que o verdadeiro cuidado começa, e é isso que eu quero te mostrar hoje. Há dias em que acordar já parece uma batalha. O corpo levanta, mas a mente continua cansada. Você toma o café rápido, veste a roupa, segue a rotina, e mesmo assim sente que falta algo. Uma energia, uma presença, um sentido. Lembro de um senhor que me disse: Doutora, não sei o que está acontecendo comigo. Não tenho mais vontade de nada, mas também não tenho coragem de parar. Essa frase resume o que muitos homens vivem em silêncio. O corpo continua funcionando, mas a alma está exausta. O tempo passa e a rotina engole os sinais. Um desconforto aqui, uma tensão ali, uma noite mal dormida, que vira costume. A verdade é que ninguém nos ensina a lidar com o desgaste invisível, aquele que não aparece em exames, mas pesa nos ombros, aperta o peito e silencia o prazer. A mente acelerada, os pensamentos repetitivos, a culpa por não se cuidar, tudo isso vai se acumulando até que o cansaço se torna parte da identidade. Você começa a acreditar que sentir menos é o preço de envelhecer. Mas e se o que você chama de idade for, na verdade, desconexão? E se o corpo não estiver falhando, apenas pedindo pausa? A busca pelo equilíbrio começa quando você entende que saúde não é ausência de problema, é presença de atenção. É o instante em que você para de se cobrar por ser forte o tempo todo e decide apenas respirar. O equilíbrio não nasce de grandes revoluções, mas de pequenos gestos diários. O tempo que você reserva para si, o cuidado com o próprio toque, o respeito ao seu ritmo. Hoje, antes de começar o dia, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. Perceba o seu corpo, os músculos, o coração batendo. É um gesto simples, mas profundamente transformador. Esse momento de presença é o primeiro passo para recuperar o que o tempo nunca levou: a capacidade de sentir. Você não precisa mudar tudo. Precisa apenas começar, com uma respiração mais consciente, uma pausa sem culpa,
um olhar mais gentil para si mesmo. Porque o equilíbrio que você procura não está fora, está dentro, e começa exatamente agora. Quantas vezes o corpo gritou e você respondeu com silêncio? A dor nas costas que insiste em voltar, o peso no peito que você chama de cansaço, o sono leve que nunca descansa de verdade. Pequenos sinais que o corpo envia todos os dias, pedindo pausa, pedindo escuta. Mas a rotina não deixa. É como se a vida tivesse virado um cronômetro que não para, e o corpo, um instrumento que precisa continuar tocando mesmo desafinado. Já reparou como a mente corre mais rápido que o corpo? Ela planeja, calcula, se preocupa, enquanto o corpo fica para trás, tentando acompanhar. Essa desconexão cria um ruído interno. Você parece inteiro por fora, mas por dentro vive um descompasso entre o que sente e o que mostra. E é nesse espaço entre o pensar e o sentir que o esgotamento cresce silenciosamente. Talvez você também tenha aprendido que cuidar de si é egoísmo, que parar é fraqueza, que dor emocional se vence com força de vontade. Mas o corpo não entende racionalizações, ele fala em sintomas. E quando a mente carrega o que o coração não expressa, o corpo traduz. Uma dor que aperta, uma insônia que persiste, uma respiração curta que avisa. Tem algo pedindo atenção. Você já se perguntou o que o seu corpo está tentando te dizer? Pense nisso por um instante. Feche os olhos, respire e perceba. Onde está tenso agora? Nos ombros? No peito? Na mandíbula? Essas pequenas tensões são memórias emocionais presas. Cada vez que você ignora um limite, o corpo guarda o recibo. Mas há beleza nisso também. Porque o corpo não apenas adoece, ele ensina. Ele mostra onde falta leveza, onde sobra controle, onde você precisa voltar a se ouvir. E a cura, muitas vezes, começa com algo simples: respirar. 3 respirações lentas, conscientes. Inspirar como quem recebe, expirar como quem solta. Faça esse gesto agora. Não para resolver tudo, mas para relembrar que ainda há espaço entre o caos e a calma. Esse espaço é o seu ponto de retorno, onde o corpo encontra a mente e a vida volta a ter ritmo, presença e sentido. Um homem me contou certa vez que passou a vida inteira acreditando que o corpo aguentava tudo. Ele dizia: se eu parar, desmorono. Trabalhou duro, criou filhos, enfrentou perdas, mas nunca parou. Até que um dia não conseguiu mais levantar da cama. Não era doença, era exaustão. O corpo dele não gritava por remédio, gritava por alívio, por respiro, por permissão. E o curioso é que só quando ele parou à força, percebeu o quanto estava ausente da própria vida. Às vezes, o corpo fala a linguagem que a alma esqueceu. A dor não é inimiga. É o lembrete de que você ultrapassou um limite. O coração acelera quando o silêncio assusta. A coluna dói quando o peso emocional é grande demais. O estômago arde quando você engole o que não deveria. Palavras, emoções, expectativas. O corpo é o espelho mais honesto que existe. Ele mostra, com precisão, tudo o que tentamos esconder da mente. Você já percebeu como o corpo muda quando a emoção muda? Quando estamos com medo, respiramos curto. Quando sentimos amor, o peito se abre. Quando estamos em paz, o rosto suaviza. O corpo é uma história viva, e cada sensação é uma frase que ele tenta escrever. Ignorar essas palavras é como rasgar as páginas da própria biografia. Outro paciente me disse que se sentia travado, como se algo dentro dele tivesse endurecido. E realmente tinha. A falta de pausa havia transformado a tensão em rigidez. Foi só quando aprendeu a respirar com consciência, inspirar devagar, soltar o ar como quem devolve o peso do mundo, que começou a sentir algo que há muito não sentia: leveza. E essa leveza não veio de fora. Veio do simples ato de se permitir sentir. Respirar, de verdade, é um gesto de coragem. É o instante em que você diz ao corpo: eu estou aqui e eu te ouço. Porque o corpo não quer perfeição, quer presença. E quando você aprende a escutar, descobre algo que poucos percebem. O corpo nunca esteve contra você. Ele sempre tentou te salvar, só não sabia mais como pedir ajuda.
Chega um momento em que o corpo e a mente cansam de lutar um contra o outro. O corpo quer descanso, a mente quer controle, o coração quer sentir, mas o medo quer se proteger. E a vida, no meio disso tudo, vai passando como um filme sem pausa. Muitos homens vivem nessa linha fina entre resistir e se render, acreditando que ser forte é não sentir, que ser homem é não fraquejar. Mas a verdade é que a força que cura é a mesma que sabe se permitir descansar. Um paciente me disse uma vez: "Doutora, eu não sei mais o que é sentir prazer sem culpa." E essa frase ficou comigo, porque por trás dela existe uma geração inteira ensinada a esconder o próprio cansaço, a engolir a dor e seguir. Só que ninguém fala que carregar o mundo nas costas também adoece. Que se doar o tempo todo sem se preencher é como tentar acender o outro com uma chama que já se apagou. O corpo tenta avisar, com a dor, com o sono que não vem, com o coração acelerado sem motivo. Mas a mente diz: aguenta mais um pouco. E esse mais um pouco vira uma vida inteira sem espaço para leveza. Até que um dia, sem aviso, vem o vazio. E é aí que o recomeço começa. Quando você entende que não precisa ser o mesmo de antes para continuar. A cura não acontece no barulho, mas na escuta. É quando você finalmente se olha sem pressa e percebe que não há nada de errado em estar cansado, que o corpo não é inimigo, é abrigo, que o silêncio não é falta de resposta, é o início de uma nova conversa consigo mesmo. O perdão aqui não é sobre o passado, é sobre permitir-se existir de novo, de forma mais leve, mais consciente, mais humana. Hoje, antes de dormir, faça um gesto simples. Coloque a mão sobre o peito, respire fundo e diga a si mesmo: eu estou aprendendo a cuidar de mim. Não importa o que tenha ficado para trás. O que importa é o que começa agora. Esse é o primeiro passo para reconectar-se ao seu corpo, à sua mente e à vida que ainda pulsa dentro de você. Sabe, a vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era sinal de fraqueza. Mas um dia, o cansaço não pediu licença. Ele simplesmente chegou. E foi ali que eu percebi que saúde não é só o que o exame mostra. É o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo o que eu carregava tentando parecer forte. Foi simples e foi libertador. Naquele instante, eu entendi que o cuidado começa quando a gente se escuta. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde. A mente desacelera. O coração encontra um novo ritmo. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no exato momento em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe presença. Comece pelo básico. Respire fundo, beba água, durma com leveza, mova o corpo com intenção e abrace o silêncio. Escreva o que sente, celebre as pequenas vitórias e lembre-se: saúde não é perfeição, é presença. A cada escolha consciente, você se aproxima de uma versão sua mais leve, mais inteira, mais viva. Imagine acordar e sentir que, enfim, seu corpo e sua mente estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si mesma. Só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser obrigação e se torna uma forma de amor. Se esse vídeo te tocou, talvez seja porque, no fundo, você também esteja pronta para recomeçar. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E me conta nos comentários: qual foi o seu primeiro pequeno passo de autocuidado hoje? Às vezes, é nesse passo que a vida inteira começa de novo.